Oi, meus amores, tudo bem? Até que enfim vim trazer esse vídeo pra vocês. Foi muito difícil ter tempo pra gravar ele, realmente. Durante a semana é muito corrido, hoje é sexta-feira, feriado. Eu falei assim, não, de hoje não vai passar. E é um vídeo muito pedido, porque foi uma bomba meio que pra vocês saber que eu tinha depressão, que eu tenho depressão. Mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Angélica Potocó, eu tenho 22 anos, sou casada e tenho uma bebezinha chamada Luna, de 2 anos e 9 meses. Bom, quando eu trouxe aquele vídeo pra vocês viram, foi bem em choque, porque bastante gente veio e me mandou mensagem lá no Instagram, me abraçou, porque eu tava com muito medo, assim, do que vocês iam achar, do que vocês iam pensar, não sei, como vocês iam me olhar depois de saber que eu tenho essa terrível doença, porque é uma doença muito triste, gente, muito triste mesmo. E eu falava com meu marido, amor, eu vou falar, falava com minhas amigas, será que eu falo? Como é que eles vão reagir? Conversei até com minha médica, aí eu falei assim, não, eu preciso contar, eu preciso me abrir, porque isso tá preso dentro de mim. Bastante gente falava que eu tava triste, que às vezes eu sumia, uma vez eu fiquei acho que 2 semanas sem aparecer no canal, e bastante gente perguntando o que tá acontecendo, e eu não conseguia, eu não sabia como é que eu ia falar pra vocês. Aí eu falei assim, não, eu vou escrever tudo num papel e vou contar tudo que eu tô sentindo, só que bem pequenininho. Aí eu soltei. E eu, ao contrário do que eu achei, que o meu olhar ia parar de seguir eu, ia tudo. Porque bastante gente chegava e falava assim, Angélica, você é minha inspiração, Angélica, você me tirou da depressão, Angélica, você salva a minha vida, você me dá ânimo. Eu falava, meu Deus, se eles soubessem que eu tenho depressão, como que ia ser? Será que eles iam? Mas não, foi totalmente diferente. Eles falaram, vocês falam pra mim, nossa, eu tenho, e você tá me inspirando mais ainda, porque mesmo com depressão, mesmo com tudo, você tá lutando, e isso tá me dando ânimo. Isso me deixa muito feliz, gente, muito grata a Deus. Eu fiz essa maquiagem só pra fazer esse vídeo. Mas foi eu que fiz, gente, se tiver os cílios colando, eu que fiz. Bom, eu falei pra vocês um tópico lá no Instagram, pra vocês me mandarem perguntas relacionadas a isso, sobre a depressão e a crise de ansiedade, né, porque as duas meio que caminham junto. E vocês me mandaram várias, ó, um monte, não sei se vocês conseguem ver, vai ter um monte. Aí eu não vou, assim, respondendo por perguntas, eu vou começar por onde começou, porque é isso que vocês querem saber, por onde começou, qual é o sintoma e tudo. Então, bastante gente perguntou a mesma coisa, então, bora lá, tô enrolando demais. Vamos lá, como tudo começou? Começou quando eu tinha 9 anos, sim, 9 anos. Minha mãe me levou numa médica e ela falou assim, mãe, e ela fez todos os meus exames, tudo, mãe, a sua filha tem depressão. E naquele tempo era muito difícil um psicólogo, essas coisas, era muito difícil. Minha mãe não soube o que fazer, porque eu era muito criança, como é que se eu tinha depressão? Ela falava, não, capaz, eu já tenho depressão, capaz, né? E eu era muito... Depois que minha avó faleceu, eu fiquei muito mal, gente, muito mal mesmo. Porque a minha avó, eu amava tanto ela, gente, eu amava tanto ela. Eu tinha 8 anos, eu tinha ido pra casa dela, todo final de ano eu ia pra casa dela, lá em Santa Catarina. E a gente passou o Natal com ela, e a minha mãe, a gente veio embora e tudo. A gente veio embora acho que dezembro, janeiro, e foi em fevereiro. A gente recebeu uma ligação. Eu faço aniversário dia 27 de fevereiro. E eu amava muito a minha avó. Minha mãe meu pai, né, que atendeu, recebe uma ligação. Aí atendeu lá, daí falou assim que minha avó tinha falecido, a gente não tava, eu e minha mãe tava na bicicleta pra rua. Aí meu pai encontrou com a gente, falou assim, então, Arlete é o nome da minha mãe, a sua mãe, ela morreu. Gente, eu fiquei tipo assim, eu de 8 anos, como assim? Não, capaz. Aí a gente pegou o carro e foi em Santa Catarina, a gente mora no interior do Paraná, tipo, demorou, sei lá, umas 8, 9 horas pra chegar lá. A gente saiu de casa, era 5 horas da tarde, a gente chegou lá 5 horas da manhã. Na hora que eu vi a minha avó no caixão, gente, meu mundo parece que desabou. Eu só chorava, tava tentando que me deram água com açúcar.
Tanto que eu lembro que no dia 25 ela faleceu. No dia 26 a gente teve que ficar na casa dela pra vender o sítio, um monte de coisa. Eu tive que ficar lá. E aquilo me doía a alma, porque eu imaginava minha avó vindo, mas só que minha avó não vinha. Era coisa da minha cabeça, ela nunca ia vir. E eu senti uma tristeza tão profunda, começou tudo lá. Uma tristeza tão profunda, mas tão profunda, gente do céu. E eu lembro da minha avó, gente. Ela no caixão, e era o caixão dela, quando a gente foi enterrar, era daquela que tem uma janelinha, sabe? Não faz um caixão assim, gente. Não faz, não. É muito ruim. Aí eu lembro que todo mundo tava jogando terra em cima dela e foi a última vez que eu vi a minha avó. Depois daquele dia lá, que daí minha mãe foi no médico levar eu, que eu já tinha 9 anos, né? Que eu passei meu aniversário na casa da minha avó, sem a minha avó, naquele luto. Porque minha mãe tinha comprado velhinha, tinha comprado um monte de coisa pra fazer uma festinha de aniversário pra mim. E ela nunca tinha feito. Quando ela foi fazer, minha avó ainda falece, é uma pessoa que eu amava tanto. Aí nisso eu fiquei muito mal, gente, muito mal mesmo. Uma criança entender que uma avó não ia voltar mais foi muito difícil. E nisso foi indo, foi passando. Eu era uma criança muito quieta, era muito na minha, não tinha muito amigo, não. Às vezes na escola mesmo eu era meio zoada por ser pata, por ter espinha no rosto. Foi indo, meio que um bullying também eu sofri. Aí foi que com 12 anos eu tive anorexia. Tive anorexia de leve, mas eu conto nisso um próximo vídeo pra vocês. Foi que daí eu fiquei muito mal, fiquei de cama, tive febre da cabeça. Aí foi indo, depois com 13 anos minha mãe teve câncer, eu quase perdi a minha mãe, tive que cuidar da minha mãe, tive que ver a ferida da minha mãe, isso foi tudo indo. Aí eu melhorei, fui melhorando. Assim, aniversário eu não comemorava mais, eu só chorava no aniversário, foi indo. Eu não fui em médico nem nada, foi indo, passou. Aí foi final do ano passado agora, em 2000... eu também teve uma época que eu tava morando numa casa lá e eu fui ameaçada de morte, isso também fui decaindo. Só que o piorou. Como piorou? Final do ano passado. 2018, em dezembro. Quem tava no canal sabe. Foi uma discussão muito feia, uma briga muito feia que eu fui humilhada, infelizmente. Mas nisso eu fui decaindo. Aconteceu tudo isso aí, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia de jeito nenhum, nem lavar roupa nem nada. E foi indo, gente, eu fui decaindo, eu achei que eu entrava no emprego, assim, eu ia ficar bem. Até que no começo eu ficava distraía minha cabeça lá dentro. Só que isso só foi piorando. Só foi piorando. Eu não queria sair de casa, eu chorava por nada, eu ficava estressada, eu fico ainda. Do nada, assim, eu mudou, alegre, daqui a pouco caí, sabe? Assim, é uma tristeza, gente, é uma tristeza que você não entende o porquê dessa tristeza. É um negócio que sufoca seu coração, sufoca, é uma coisa que tem realmente uma mão na minha garganta, igual naquele vídeo. Um negócio que esmaga, que você pode estar feliz, tanto que for, pode ter acontecido coisa maravilhosa, que você vai ficar triste no final do dia, você vai chorar. Tem dia que você passa bem, tem dia que você passa muito mal. Você não quer sair da cama, você não quer ver ninguém, você não quer gravar um vídeo igual eu gosto de gravar, é uma coisa que eu amo, eu não conseguia nem gravar. Aí eu fui indo e me sentindo mal, dava aquela ansiedade do nada, aquele negócio que eu não conseguia parar quieta, eu falava, não conseguia. Ai, minha gente do céu, é esmagadora essa doença, é uma doença horrível. Aí eu falei pro meu marido, amor, eu vou ter que ir no médico. Aí eu fui no médico geral, marquei um psicólogo. Fui na psicóloga, contei tudinho pra ela, tudo que eu tava sentindo e tudo. Ela falou assim, olha, eu só posso falar com você de novo se você for no psiquiatra. Aí eu fui na psiquiatra, eu levei vocês comigo, só que eu não contei que eu tava lá. Fui na psiquiatra, ela falou assim que eu tinha que fazer acompanhamento com o psicólogo e com ela, porque a situação tava bem complicada. Eu tava num estado, gente. Tudo que me segurava era a Luna. Eu falei ainda pra ela, tudo que tá me segurando aqui é a Luna. Ela falou assim, então, luta por ela. Luta por ela, luta pela tua filha. É isso que a psiquiatra falava. Aí eu falava pros outros que eu ia na psiquiatra.
Eles falavam assim, nossa, você é tão nova, ela tá passando por isso, só que ninguém sabe da minha vida em si. Ninguém sabe o que eu passei, o que eu senti. Passei por mais coisas, gente, só que eu prefiro não falar. Eu passei por coisas que não são legais. E isso fez eu abrir um buraco bem aqui. Um buraco tão profundo, gente. Que chegava, dava acesso em mim, dava loucura. Eu começava a arrancar meu cabelo, começava a me unhar. Eu pensava realmente em acabar com a minha vida. Depois que eu mudei aqui, eu achava que tudo ia melhorar, mas não melhorou. Eu pensava como que eu ia fazer, como que ia ser, como que eu ia acabar com tudo. É tão difícil falar isso com vocês, gente, porque eu sei que eu posso ser tão julgada, mas essa doença não é fácil, porque as pessoas não entendem o que a gente passa. Vocês têm noção, a minha mãe mesmo às vezes fala pra eu ir na igreja porque é falta de Deus. Mas é uma doença que poucas pessoas conseguem lidar. Porque eu sei que não é fácil lidar comigo quando eu tô muito mal. Porque tem semana que eu fico muito péssimo. Eu começo a chorar do nada, eu sou estressada, eu brigo. Eu não consigo me controlar. E sim, eu tomo remédio controlado. Eu não vou falar o nome porque remédio eu acho melhor nem falar os nomes. Mas eu tomo remédio controlado. Tomo remédio naqueles SOS pra tomar, assim, quando eu tô muito agitada, porque eu fico muito assim, sabe, afobada, que eu não consigo respirar, que, gente do céu, é horrível, tem dia que eu não consigo nem dormir, tem dia que eu não consigo comer, tem dia que eu quero comer demais, gente, é uma situação horrível. O que eu sinto realmente é isso. Eu luto comigo todos os dias, porque eu faço meu vídeo e me sinto uma inútil no final. Eu cuido da minha filha e no final do dia eu tô me sentindo uma pessoa inútil. Eu converso com uma pessoa, a pessoa vai embora, eu sinto que eu falhei, eu fui ruim com aquela pessoa que tava aqui em casa, entendeu? Eu sinto que eu não sou boa o tempo todo. O tempo todo eu tô achando que, sei lá, as pessoas não gostam de mim, que eu sou uma inútil, que, sei lá, sabe, que eu tô incomodando toda vez, que a Luna merecia uma mãe melhor, que o meu marido Caio também merecia uma esposa melhor, que minha mãe merecia um filho melhor, sabe? Se colocar pra baixo, você conseguir se colocar pra baixo, não precisar de ninguém te pôr, e você já tá pra baixo. É um sentimento tão ruim, gente, que eu sinto vontade às vezes de largar o YouTube, de largar tudo, ficar isolada na minha cama, ou de, sei lá, acabar com a vida. Mas eu nunca tentei fazer isso mesmo, sabe? Pegar alguma coisa e já passou pela minha cabeça vários tipos, vários. O tempo todo. É como se tivesse um bicho, sabe? Um bicho ruim. Te atormentando totalmente a tua cabeça. Não precisa ninguém te pôr pra baixo. Você já consegue te pôr pra baixo. Você consegue te deixar mal. Por isso que eu falo, gente, quem tá assim, ajuda. Assim, não julga, não. A gente não precisa de julgamento. Eu não preciso de julgamento. Eu preciso de, sei lá, um carinho quando eu tô mal. Mesmo às vezes não adiantando, mas uma conversa apenas, conversa comigo, que já vai me ajudar. É tão complicado isso, gente. Depressão. Depressão, ela não vem com idade, ela não vem com classe social, ela não vem com cor, ela não vem com nada. Ela simplesmente, ela vem. Uma criança, eu tinha 9 anos. Melhorei. Só que voltou. E eu tô lutando com ela. E eu sei que eu vou conseguir vencer. Com muita fé em Deus, com muita força de vontade. Eu canto, né? Vocês nunca ouviram não, mas eu canto. Não, vocês já ouviram sim. Eu danço bola raba. Eu e a Luna fui brincando. Eu saio, eu passeio, eu brinco com meus amigos, com minhas amigas, né? Vou fazer minha maquiagem, gravo vídeo, vou trabalhar, compro roupa, tudo
Mas sempre eu caio. Mas eu não deixo de viver. Mesmo eu querendo ficar deitada na cama, eu saio de casa. Quando eu quero, como meu lanche, choro depois, tá tudo bem. Assim vai. A vida é assim, gente. A gente não pode parar de lutar pela vida da gente. Mas eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, vai lá no meu Instagram pra gente conversar. Se você passa por essa doença, por essa depressão, vai lá também pra gente trocar ideias, pra gente conversar em relação a isso. Só que, gente, se você passa por isso, se você tem cabeça, mente igual a minha tem, suicida, vai lá conversar comigo. Não faz nada precipitado, tá? Eu tô aqui, eu tô lutando. Luta também. Luta comigo. Mostra pra essa doença que você é mais forte. Eu sou mais forte que essa doença. Eu sou, porque eu luto com ela. Eu falo, não, hoje não. Mas mesmo assim ela vem, me derruba, eu levanto, eu sigo. Mesmo eu chorando lá no meu trabalho, porque tem dia que eu trabalho chorando, eu vou trabalhar. Mesmo eu estando mal, eu pego meu celularzinho e vou gravar. Mesmo eu estando nada bem, hoje eu não tô bem. Não tô tão bem assim. Só que eu tô aqui. Sabe? Força! Força, 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 força. Me segue no Instagram, tá aqui. Se tiver mais vídeo assim, tô aqui, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E não desistam da vida de vocês. Você é mais forte que essa doença, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Deixa eu mostrar mais minha maquiagem pra vocês. Tchau.